Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário aqui no YouTube e no Instagram. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Então, voltemos aqui mais um dia na nossa live diária. O mais importante hoje é que a gente esteja aqui presente, como sempre, todos os dias. Então, olha só, pessoal. Vocês sabem que hoje tem nossa aula de 49 pilas às 9 da noite, né, 21 horas, e pela 21 horas da onde? Horário de Brasília, né, pessoal, não tô em Rondônia, eu não tô no Acre, eu tô aqui no Rio de Janeiro, e a gente é regido pelo horário oficial da nossa nação, tá bom? Então é horário de Brasília, 21 horas, horário de Brasília. Então, como é que faz para assistir essa aula? Essa aula vai ser gratuita? Não, acabei de dizer que vai ser 49 pilas, beleza? Então, se você quiser saber como ser a quarta camada em um dia, você assiste lá a live à noite, que a gente vai dar bastante... a gente vai conversar muito sobre esse assunto, tá bom? Então, se você pagar no boleto, não vai dar para ver hoje a live, porque o que acontece, né? Até compensar, não sei o que, liberar o acesso, não dá tempo de ver a live à noite. Então, se pagar no cartão, agora você consegue, tá bom? Ainda assistir à noite. Se você já é assinante do Guerrilla Way, você sabe que você vai assistir essa aula gratuitamente, porque faz parte do nosso pacote do Guerrilla Way o acesso gratuito a essas aulas, né, noturnas, mensais, em regra serão aulas mensais, tá bom? A aula hoje vai ser sobre, né, como ser a quarta camada em um dia, e a gente vai falar exatamente sobre o assunto da quarta camada no início. Então, se você não sabe o que é a quarta camada, a gente vai falar, uma parte da aula noturna vai ser exatamente sobre isso, né? Se você quer ter a sua marca estampada aqui na minha caneca, entre em contato. Tô brincando, né? Foi uma paciente que me deu essa caneca, ficou bonitinha, né? Ela fez, né? Ficou super fofa, bonitinha, e a gente não está vendendo ainda. É uma boa ideia, hein? Vender aqui se você quiser botar a sua empresa na minha caneca, aí pronto. Então vai ter o quadro Na Caneca com o Dr. Ítalo. Beleza, ótimo. Mas é claro que isso não depende só de mim, isso acabou de ocorrer na minha cabeça. Então, vamos lá, pessoal, vamos agora para o assunto da live de hoje. Teria dois assuntos que eu queria falar hoje, né, mas eu vou escolher um deles. E está escolhido agora, então vai ser o assunto dos temperamentos. Porque o pessoal fica me perguntando, eram dois assuntos que eu queria falar. Um era sobre formação de comunidade, que era um assunto importante, né, que tá na minha pauta, né, mas eu preferia falar desse assunto dos temperamentos, porque algumas pessoas assistiram ao meu curso, outras pessoas não assistiram ao meu curso, algumas pessoas compraram o meu livro, outras pessoas não compraram o meu livro. De todo modo, é sempre bom voltar a falar sobre esse assunto. Porque o temperamento, né, e sobretudo para marcar logo uma primeira coisa que a gente precisa falar sobre temperamento. O temperamento, ele não muda, tá? Ele não muda ao longo da nossa vida. Essa é a primeira coisa. Uma outra coisa que eu queria falar, né, com vocês era o seguinte: algumas pessoas fazem perguntas constantes, né? O temperamento, ele tem a ver com as 12 camadas, né? Então, olha, não é que temperamento tem a ver com tudo, dado que o temperamento é a estrutura mineral da tua pessoa, é uma parte da estrutura mineral da tua pessoa, né? Então, é claro que uma pessoa que vai evoluindo nas camadas, ela vai evoluir de um certo modo se ela for de um temperamento, ela vai evoluir de um outro modo se ela for de outro temperamento, tá bom? Então, vamos lá, o temperamento não muda, o temperamento não determina a tua evolução em relação às camadas, e o temperamento, algumas pessoas, né, um pouco mais místicas, um pouco mais esotéricas, ficam me perguntando, então, o temperamento tem a ver com signo? Eu falo, olha só, existe na astrologia tradicional uma coisa chamada cálculo da mentalidade, que algumas pessoas, né, associam ao temperamento. Então, não é a mesma realidade, né? Não é a mesma realidade antropológica, tá? Então, o cálculo da mentalidade, né, ao qual os astrólogos se referem, não é o mesmo, né? Não é o mesmo sistema sequer, né, de diagnóstico, entre aspas, do temperamento, né? O sistema de diagnóstico do temperamento é um diagnóstico fenomenológico, observacional. Você vai olhar para alguém e, dependendo de como essa pessoa se comporte, dependendo de como essa pessoa reaja, dependendo de como essa pessoa se apresenta no mundo, dependendo de como essa pessoa, por exemplo, né, uma pessoa que está numa festa e tem uma necessidade de falar, de interagir, e eu digo necessidade, não estou dizendo que a pessoa naturalmente interaja, não é isso, porque tem gente que vai ser tímida, né, e vai ter uma necessidade interior de interagir, de falar, de participar das conversas, mas não consegue por um elemento de timidez, sei lá, né? Então, veja, essa pessoa tem um componente quente no seu temperamento, né? Uma das qualidades que regem o seu temperamento é a quentura, né? O calor, a expansão, por assim dizer, né?
tá? E o cálculo da mentalidade, da qual os astrólogos falam, é uma coisa que não é fenomenológica, né? Você não é pela observação do comportamento do indivíduo, mas não, é um cálculo que leva em consideração alguns elementos do mapa natal da pessoa. Então são realidades distintas, né? Ainda que tenham, né, uma certa uma origem comum, uma certa base, tá bom? Outra coisa que é importante saber, Ítalo, você é o dono dos temperamentos? Mas é claro que não. Eu vi algumas pessoas falando sobre isso, algumas pessoas, né? Fala, não, Ítalo, você copiou isso de não sei quem, não, achando que existe um dono. Porra, isso é tão antigo quanto a vida, o temperamento, tá entendendo? Então isso não é cópia de ninguém. O temperamento é uma realidade, né, que existe, pelo menos, descrita deste modo, como eu descrevo, desde Hipócrates, pelo menos, né? Nós mais velho que andar para frente. Né? Então não tem um dono do temperamento. Eu não vou me arrogar o dono do temperamento, seria ridículo. Isso demonstra um desconhecimento completo da matéria, completo do assunto. Eu já ouvi uma outra pessoa achando que é o dono, né, da coisa, do temperamento. Você mostra que é um bobão, né, que não tem ideia do que está falando. Né? Então, temperamento, ele é tão antigo quanto a própria estrutura do mundo, né? O próprio Aristóteles, na sua física, já fala, olha, o universo, o cosmos, ele é formado de 4 qualidades fundamentais, né? Quente, frio, umidade e secura, né? E é da composição dessas qualidades que aparecem, né, os entes materiais. Então, pronto, é daí que a gente tira e deriva toda a nossa teoria dos temperamentos, que não é nossa, né? O meu livro é uma exposição, né, dos temperamentos, é uma aplicação prática da ciência dos temperamentos e uma tentativa de reconstrução simbólica que está aí por trás disso, tá bom? Então, é claro que não tem um dono esse negócio, não seja bobo, né? Não tem nada a ver com isso. Uma pessoa esses dias veio me falar, não, tem um outro fulano aí que tá bravo contigo, porque ele tá falando que você roubou dele o nosso temperamento. Bem, se esse fulano for o Hipócrates, aí eu dou razão, né? O cara ressuscitou da tumba, né, 2.400 anos, né? Aí tudo bem, beleza. Eu vou dar razão para ele. Se não for Hipócrates que está falando isso, né, o sujeito, né, aí é bobeira, né? O pessoal tá querendo implicar, né? Tá querendo, né, enfim. Então, não tem nada a ver a história, tá? Então, os temperamentos, só para vocês saberem, o temperamento é uma ferramenta muito útil, muito prática, né? Muito forte, para que a gente possa, né, para que a gente possa interagir com os demais, para que a gente possa interagir, às vezes, né, tocar uma equipe de vendas, né, às vezes para a gente poder conviver com o nosso marido, com a nossa esposa, com nossos filhos, é uma ferramenta muito, muito, muito útil. Tem algumas, né, tem algumas relações que se frustram só pelo desconhecimento das pessoas. As pessoas não conhecem, né, como é que a coisa funciona, né, não conhecem como é que funcionam as reações humanas e tal. Então, uma parte dessas reações ela é explicada pelo temperamento das pessoas, né. Então, você veja, né, um filho seu, imagina que você tem um filho mais disperso, mais avoado, né, que não se concentra tanto. Pode ser, né, realmente pode ser uma doença, né, pode ser o TDAH, mas, né, pode ser também uma questão de temperamento. O sujeito tem um temperamento sanguíneo, por exemplo, né? Então tem um componente úmido e quente. Então, é claro, ele vai ter uma certa característica de ar, ele é mais aéreo, mais avoado, né, como o próprio nome diz, né? Então, essa é uma coisa. Então, você tem um marido melancólico, né, ele vai ter uma tendência, né, a guardar mais as coisas por mais tempo, né? As palavras para ele não voam com o vento, né? São as coisas que você disse, elas vão permanecer, vão continuar, às vezes ele vai trazer aquilo ali de volta, vai precisar de tempo para elaborar a coisa dentro de si. Então, veja, a ferramenta dos temperamentos ela é fundamental, né? Fundamental no convívio humano. Infelizmente, é uma pena que tenha se perdido, né? E é uma pena maior ainda, né? O assunto de alguém achar que é dono desse negócio. Não tem dono, a gente tem que fazer esse negócio, tem que divulgar, né? Então, essa que é a questão. Quanto mais literatura tiver sobre o assunto, né? E aí cada autor vai escolher, né? Então, existe uma literatura que pega o temperamento pela questão religiosa, né? Então aborda o temperamento, né, dos grandes personagens da Bíblia. Interessante, vai lá ler, vai te trazer alguns insights importantes também, né? Tem uma literatura que fala dos temperamentos mais aplicados ali na educação dos filhos. O título do meu livro é esse, mas não é bem isso ali o que está dentro do meu livro. O meu livro é uma questão, eu abordo o temperamento de uma forma mais simbólica, né? Te dando recursos simbólicos para, né, identificar, para se reconhecer. O último capítulo do meu livro é o temperamento aplicado na prática ascética, ou seja, como é que conhecer o temperamento te ajuda a vivenciar melhor a tua religião, por exemplo, né? Isso é o que está lá, ok? Então, isso é um pouco desse assunto de temperamentos, porque para não causar confusão, né? O temperamento, ele não tem a ver com a personalidade, né? O temperamento, ele não determina a personalidade, não tem a ver com a personalidade. O que é personalidade? Eu vou falar disso melhor hoje, né, na aula das 9 horas da noite, que algumas pessoas um monte de gente já se inscreveu, né, e que aqueles do Guerrilla Way vão poder acessar gratuitamente, né? A personalidade
é um componente histórico, né? A personalidade precisa de história. A personalidade é aquilo que você vai desenvolvendo ao longo, né, da tua vida, né, e que vai dando ali os limites da tua história particular, da tua história individual, entendeu? Então, esse é o ponto. Outra pergunta que o pessoal sempre faz, eu posso ter mais de um temperamento? Não, não pode. Você tem um temperamento só e não tem 2, nem 3, nem 4, né? O que eu indico lá no meu livro, e o que eu indico lá no meu curso, né, que eu dei sobre temperamento, é o que a gente chama de aporte, né? Então, um sujeito, ele pode ter o temperamento sanguíneo, né, que tem o que é o temperamento sanguíneo? Então, ele é quente e úmido. Mas ele pode ter um aporte seco, né? Então, existe alguns sanguíneos que têm um elemento de secura no seu temperamento, ou seja, que ele tem todo o jeitão de sanguíneo, ele é um sanguíneo, mas ele também tem ali um componente seco que às vezes faz com que ele guarde mais, por exemplo, um rancor, uma mágoa, uma ideia, entendeu? Então, o componente, né, dos aportes, ele é fundamental para entender algumas nuances, algumas matizes que existem dentro dos seus temperamentos. Isso está lá no meu livro, isso está lá no meu curso também, tá bom? Então, isso é só para matar, isso acho que me parece que o assunto dos aportes meio que encerra essa questão, né, bem, eu sou sanguíneo, mas às vezes eu me comporto de tal jeito. Então, pronto, o aporte justamente é o que dá essa nuance, essa matiz, a coisa fica mais inteligível, tá bom, pessoal? Então, essa é a ideia. Vale a pena realmente estudar. Esse é um assunto, né, que não acho que deva passar batido para o sujeito que está buscando, né, o autoconhecimento, né, ou para o sujeito que está querendo se relacionar melhor com os demais, né, que tem uma equipe, né, ou tem filho, ou tem marido, tem esposa, né, qualquer pessoa que se relacione com gente, eu acho que vale a pena conhecer ter esse ferramental na mão, né? Então, o meu livro chama-se, o pessoal perguntando aí, né? Chama-se Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, né? Mas não é só para filha, porque tem um capítulo lá que fala, né, é uma análise prática, né, da relação de temperamento com temperamento, né? E aí eu pego ali como exemplo, né, por exemplo, como um pai colérico se comporta, por exemplo, com um filho sanguíneo, quais são as características, mas você pode transpor isso para qualquer outra relação que vai funcionar também, né? Então, é um livro que não é fácil de ler, me parece, né? Eu não acho o meu livro fácil de ler, apesar de ser fininho, né? Ele é fininho, mas engana, porque ele não é muito fácil, né? Não é fácil por alguns motivos. Um é porque o assunto mesmo do livro é um assunto que não está à mão, né? A gente faz uma abordagem simbólica ali profunda, né? Depois, é um livro também que não tem referência bibliográfica, porque aquele livro foi feito a partir de uma transcrição, né? Foi feita a transcrição do meu curso, depois foi feita uma editoração ali em cima, uma diagramação em cima desse curso, e aí não deu tempo de botar as referências bibliográficas, o que é uma pena, né? Em alguma edição futura, não prometo quando isso vai acontecer, eu vou enfiar lá as referências bibliográficas, vou expandir ali o conteúdo do livro, mas também não está no gatilho, eu não estou trabalhando nisso agora, tá bom? Então, existe uma série de perguntas que vocês fazem que são muito pertinentes, mesmo que não estão lá no livro, né? Porque não é um livro extensivo, né, não é um livro que aborda grandemente o assunto, é um livro que foi feito para ser lido rapidamente, né, para os pais, etc., ou para quem está querendo usar o assunto dos temperamentos como ferramenta, tá bom? É muito bem, muito boa essa ferramenta dos temperamentos, não vale deixar de fora o teu cabedal aí de abordagem a pessoas, tá? Esse assunto que o pessoal fala de formação de líderes, tá? Um líder que não conheça os temperamentos humanos, ou ele é um sujeito que tem muita intuição, ou é um sujeito que vai falhar miseravelmente quando tiver que lidar com uma equipe que tenha pessoas diferentes entre si, né? Então esse é um ponto que a gente precisa ter sempre na cabeça, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade grande de lidar com um filho, tem uma dificuldade grande de lidar com uma parte do nosso time, porque às vezes a gente não conhece, né? Não para pensar que nem todo mundo reage como a gente, nem todo mundo pensa como a gente, né? As pessoas têm reações inatas que vão muito diferente das nossas, e não tem problema nenhum, não é que tá errado, não. Às vezes é só o jeitão da pessoa mesmo, que muitas vezes determinado o assunto do temperamento. Tá, então o temperamento determina tudo? É claro que não, né? Afinal de contas, o temperamento não determina quase nada, na verdade, né? Ele é uma matriz mineral, né? É um ponto de partida, não é um ponto de chegada. No meu curso lá para psicólogos, eu falei disso rapidamente, en passant, né? Eu falei, olha, uma pessoa, quanto mais a pessoa vai evoluindo, quanto mais a pessoa vai amadurecendo, menos ela é determinada pelo temperamento, né? Por quê? Né? Menos ela é determinada pelo temperamento, porque ela vai tendo vários outros recursos históricos da sua personalidade que entram na dianteira
da sua conduta humana. Então, né, o temperamento ele passa a ser um elemento interessante você conhecer, interessante você lidar, mas não determina quase nada, né? Agora, uma pessoa evoluída, uma pessoa imatura, ela vai ser muito determinada pelo seu temperamento, tá bom? Então, é bom a gente ter esse negócio na cabeça também, né? Eu acho que vale a pena a gente só falar disso rapidamente, porque é um assunto que eu tenho falado pouco ultimamente sobre os temperamentos, apesar de ter o livro escrito, apesar de ter o curso gravado sobre esse assunto, né? Acho que vale sempre a pena retomar, porque é muita gente nova entrando todo dia aqui na nossa comunidade, né? Então é impressionante, são 20 mil pessoas por semana entram aqui, no mínimo. Então tem muita gente que nunca, jamais ouviu falar, né? Nem sabia. Eu vi gente aí escrevendo, você escreveu o livro? Tem um livro escrito aí sobre os 4 temperamentos, virou best-seller, né? O livro mais vendido na categoria de psicologia da educação, né? Um livro que ficou lá no topo da Amazon durante muito tempo, né? Ficou lá entre os 4 mais vendidos da Amazon durante muito tempo. Então, você tem interesse nesse assunto, eu acho que deve ter interesse nesse assunto. Existe uma literatura de entrada, né? Eu recomendo a minha, foi eu que escrevi, acho que tá boa lá, a coisa tá boa, né? Eu pego por alguns ângulos, então vale a pena você entrar lá e dar uma olhada, tá bom? Chama-se Os 4 Temperamentos de Educação dos Filhos, não é uma propaganda do meu livro, não é mesmo, né? Não é uma live jabá, né? Não é isso. É só porque o pessoal pergunta muito sobre esse tema, né? Então acho que vale a pena esclarecer alguns pontos aí. Tá bom, pessoal? Hoje à noite, então, hoje, né? Quarta-feira, dia 30 de janeiro, vai ser o nosso aulão de 49 pilas, né? Sobre a quarta camada e como sair dela, tá bom? Eu acho que vale realmente a pena você, que já é assinante do Guerrilla Way, não ficar de fora, né? Né, para quem não é assinante do Guerrilla Way, não quer ser, dá para comprar avulso essa aula aí, tá bom, pessoal? Quem pagar no cartão consegue acessar hoje a aula, né? E para quem pagar no boleto não vai conseguir acessar hoje, vai ter que assistir na gravação, tá bom? Porque não dá tempo de faturar aí o pagamento, não dá para liberar a coisa, tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus, um abraço e até daqui a pouco, às 9 da noite, né? Vamos mandar brasa nessa aula, só para vocês saberem antes de eu ir embora. Como é uma aula, ela é mais longa, né? Ela é mais extensa, né? Ela não vai ser, né, curtinha assim como uma live de 20 minutos, porque senão não daria nem tempo de falar sobre o assunto, né? Vai demorar ali 1h30, né? Depois mais as perguntas, enfim, a gente eu vou dar uma esgotadinha ali no tema, tá bom? Então, esgotada é modo de dizer, mas vou pegar uma parte do tema e vou até o final ali com vocês, tá bom, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau.